maravilhosas! Espero que se encontrem bem. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. E se você está de volta, muito obrigado pela sua audiência. E hoje estou aqui com três maravilhosas para falar de um assunto muito importante para os nossos negócios: ferramentas digitais. Elas que estão aí para nos auxiliar no dia a dia, tanto nas vendas quanto no atendimento ao cliente e também, é claro, para você encontrar o cliente certo e o cliente certo encontrar você. Quero dar as boas-vindas aqui a Jusilei Limenho, ela que é mãe, empreendedora e também a idealizadora do Tá na Bio, uma plataforma que está revolucionando a forma como profissionais e empresas se conectam com seus clientes online. Preparem-se para conhecer a jornada inspiradora de alguém que transforma desafios em oportunidades e links em verdadeiras pontes para o sucesso. Siga nas redes sociais Jusilei, Jussiley. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada. Oi, gente, é um prazer estar aqui hoje. Obrigada, Stephanie, Grupo EDA, pelo convite, né? O meu nome é Jusilei, eu sou idealizadora do Tá na Bio, né? Uma plataforma aí criada especialmente para pequenos empreendedores, profissionais liberais, né? Que querem se conectar com seus clientes aí de forma mais fácil, eficiente no mundo digital, né? E eu costumo dizer que o Tá na Bio ele nasceu para descomplicar o marketing online, né? E mostrar que você fazer a presença digital, ela não precisa ser nem cara e nem difícil. Muito bom. Também temos aqui com a gente Natalice Souza, ela que é analista e desenvolvedora de sistemas, especialista em soluções digitais, desenvolvimento, implementação e gestão de sites, loja virtual, marketplaces, aplicativos Android e gestão de sistemas ERP. Ela faz mais do que transformar ideias em realidade. Ela também estrutura empresas do zero até o digital. Ajuda empreendedores a lançar e gerir as suas marcas no mercado. Siga nas redes sociais Vórtice Soluções. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Olá, gente, boa tarde. Eu sou Natalice, eu desenvolvi esse Whats Commerce voltado para quem não tem condições ainda de ter seu próprio e-commerce. A Whats Commerce ela veio para suprir essa necessidade e fazer o primeiro atendimento do seu cliente com o seu produto. E é isso. E eu trago aqui para vocês algumas novidades que futuramente no próximo bloco falaremos. Muito bom. E também temos aqui Viviane Burigato, ela que é especialista em posicionamento de empresas no Google e SEO local. Ela é casada, mãe do Heitor e da Helena, uma empreendedora com mais de 15 anos de experiência, apaixonada por transformar negócios locais em grandes referências digitais. Ela ajuda empresas de todos os portes a aparecerem no maior buscador do mundo e conquistarem mais clientes. Ela é responsável pela criação de sites, landing pages estratégicas, recuperação de perfis suspensos e gestão completa de perfis do Google Meu Negócio, atendendo aí mais de 15 cidades, várias empresas com mais de 300 perfis já gerenciados. Siga nas redes sociais @viviane.burigato. Seja muito bem-vinda, Vivi. Obrigada pelo convite, Stephanie. É sempre uma satisfação dividir um espaço com você, com as pessoas que você traz. É sempre muito bacana a nossa troca, uma honra. A gente já vem de um bom tempo dividindo, fazendo trocas maravilhosas. É sempre uma grande satisfação estar aqui e fazer essas trocas. Eu tenho certeza que o bate-papo vai ser excelente. Mais uma vez, porque a Vivi já é veterana da casa, tá aqui pela segunda vez falando aí sobre esse trabalho incrível que ela faz com o Google. E bom, eu conheço essas maravilhosas aqui muito bem, de longa data, mas eu quero que você também conheça um pouco mais dessas maravilhosas e da jornada empreendedora delas, para que vocês se sintam aí também inspiradas no dia a dia empreendedor de vocês. E aí, Ju, conta como que começou o Tá na Bio. Então, o Tá na Bio, né, surgiu do momento que eu precisei sair do meu serviço, né? Eu era supervisora, trabalhava com gestão de pessoas, liderança, trabalhava já há muitos anos, mais de 10 anos. E quando eu engravidei, eu decidi que não queria
continuar trabalhando fora, que eu queria me dedicar exclusivamente aos cuidados do meu bebê, né? E isso foi uma boa decisão, não me arrependo nem um pouco. Só que, para nós que estamos acostumadas a trabalhar o tempo todo ali, trabalho, rotina, tem um momento que você fala, ai, peraí, tá faltando alguma coisinha, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Porque ficar na mesmice ali também cansa. E a rotina do dia a dia da mãe, né, também é muito cansativo. E eu queria fazer algo que eu pudesse ganhar um dinheiro em casa, né? Mas, infelizmente, eu não sei fazer bolo muito bem, não sei costurar, entendeu? Mas eu tenho um esposo que é muito ligado no mundo online, né? Ele entende de criar sites, de fazer marketing online, né? E eu comecei a me ligar um pouco mais no serviço dele, o que ele fazia, né? Foi me interessando muito mais. Até que um belo dia eu estava lá de madrugada dando mamar pro meu bebê. E eu estava rolando, né, um site de compras, eu nem lembro ao certo qual que era o site de compras, né? E eu fui tentar fazer uma compra online pro meu bebê. E o que acontece? Não deu certo, né? Quando eu cliquei para ir naquele produto que eu estava interessada, o site me direcionou, eu não lembro ao certo se era o Linktree, mas era algo baseado nisso, né? Quando me encaminhou pro endereço que eu precisava falar, ou pro WhatsApp, enfim, começou a dar erro, demorou para carregar. Aí eu voltava, falava, gente, será que tá com problema isso aqui? E eu não consegui manter o contato com essa empresa. E eu comentei com meu esposo sobre isso, né? E foi daí que acabou surgindo a ideia do Tanabil, da gente criar um mini site inteligente, né? Mais eficiente, que não tem essa demora, que não tem essas propagandas que às vezes ficam, né? Quando você vai clicar num link para você ter informações pelo WhatsApp, do produto, às vezes demora, às vezes não carrega. E foi a partir daí que surgiu essa ideia da gente criar o Tanabil. E o Tanabil é exatamente isso, né? É facilitar o seu atendimento, a sua comunicação com o seu cliente, de forma bem clara, objetiva e, principalmente, sem complicação e muito mais barato. Olha, eu sou suspeita em falar sobre o Tanabil, porque eu sou usuária. É realmente um site inteligente e muito atrativo para o cliente, quando ele está ali, que ele vai clicar. Então, realmente, ele clica, funciona, sem propaganda, realmente é só direcionado para o teu produto ou para o seu serviço. Então, assim, super recomendo vocês a usarem também o Tanabil. E você, Vivi, conta um pouquinho aí dessa sua jornada empreendedora até aqui. Eu sou a Viviane Burigato, lá de Cidrolândia. Sou de Campo Grande, nascida em Campo Grande. Eu empreendia, fazia unhas em gel, tinha um salão aqui. Fui nail designer por 10 anos. E fui para Cidrolândia com o marido. Ele foi transferido, a gente foi. E lá, com o meu bebê, já tinha um bebê de 1 ano e meio, fiquei grávida, chegando em Cidrolândia, né? Água de lá é um perigo. E a minha bebê tinha 6 meses, eu longe do meu trabalho, que a minha loja tinha ficado aqui. Eu resolvi ir para a internet. Na verdade, essa questão de ir para a internet, ela começou quando eu comecei a amamentar o meu primeiro filho. A gente que amamentou, a média de tempo de amamentação é de 6 horas por dia. É o tempo que você fica amamentando um bebê. E eu tinha 6 horas sentada com o celular na mão e tinha 2 opções. Ver 1000 coisas aleatórias ou usar que seja uma parte desse tempo para descobrir algo novo. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu comecei a estudar marketing digital naquela época, mas ainda não tinha virada de chave, mas já tinha um grande interesse. E aí, quando a minha segunda filha nasceu, ela tinha 6 meses, eu em casa com 2 crianças, que eu falei, não, agora eu vou pro digital, eu tô pronta. E foi assim, foi muito rápido, né? Foi tudo... Eu estou em Cidrolândia, e lá nós estamos dentro da Rota Bioceânica. E a Rota Bioceânica, ela traz muitas pessoas de fora. E as pessoas que estão de fora na cidade, elas procuram tudo no Google. Eu era uma pessoa de fora na cidade buscando absolutamente tudo dentro do Google e não encontrando quase nada, porque ainda estava tudo muito remoto, muito começando lá. Então, como eu fui como usuária de Google, e eu vi a necessidade e a demanda gigantesca que tinha, vi isso uma oportunidade, comecei pequenininho, com os vizinhos, com os amigos, e de repente, hoje nós somos
uma agência com 6 pessoas trabalhando, atendendo 15 cidades, já gerenciamos mais de 300 perfis, temos 50 clientes recorrentes que estão na nossa agência nesse momento em contratos de 1 ano. Então, funciona, tem resultado e principalmente para quem está nessa região que tem todo esse aquecimento, né, de público, aquecimento de investimento, o Google ele é indispensável, né? O buscador ainda é o mais usado no mundo. E, se bem gerenciado, ali a gente tem uma captação de clientes que é incrível. Sim. E a Vivi tocou num ponto aqui muito importante, fundamental para quem é aqui de Mato Grosso do Sul, que é a nossa rota bioceânica, que está aí só no começo. Tem muitos anos ainda para aquela ponte ficar pronta, mas a hora é agora, para você se preparar, porque não existe sorte, existe preparo, estudo para quando a oportunidade chegar, você estiver pronta. Então já tem aí, ó, tá na bio para facilitar o seu cliente de clicar e chegar no teu produto ou serviço. O Google, para você ter um perfil ali ativo com as informações corretas, para a pessoa pesquisar e você ser o primeiro a aparecer. E agora vamos ouvir falar um pouquinho mais da Vórtice Soluções, que ela também tem uma outra ferramenta muito incrível para apresentar para vocês. Eu sou Natalice, eu sou mulher 50 a mais, mulher indígena e nordestina. E com essa minha experiência durante 8 anos voltada para o e-commerce, eu percebi que a maioria das pessoas que eu encontrava, que a gente chama de são empresa, que elas mesmas administram todos os seus negócios, tinha essa dificuldade de ter seu próprio e-commerce. Por falta de mão de obras, por falta de investimentos, por falta de uma série de recursos que ela não tinha. E toda vez que ela vinha para mim e falava assim, Nath, eu quero uma loja. Você faz uma loja para mim? Eu, tá, tudo bem, vou desenvolver uma loja bem linda para você. Fazia a loja, com algum tempo eu voltava, e aí, como é que você tá a sua loja? Ah, não vendeu, eu desisti. Como assim não vendeu, você desistiu? Por quê? Qual o motivo? Não tive tempo de fazer a gestão. Então, isso eu comecei a ficar bem encucada com aquilo, como que eu vou ajudar essas mulheres, esses empreendedores a ter um e-commerce de uma forma que seja mais assertivo para eles, que demande menos tempo, né? E aí eu fiquei pensando, falei, cara, o único jeito é ir para onde todos estamos. Onde estão todos? No WhatsApp. Então, eu desenvolvi essa ferramenta, que é uma loja online, não é um catálogo, é uma loja online que você tem checkout, e você pode ter promoções, enfim, visualização de produtos, usuários. Então, é uma loja online dentro do WhatsApp, que ela veio aí para suprir essa necessidade, fazer o primeiro atendimento para que logo depois o empresário, o empreendedor, consiga fazer esse contato direto com o seu cliente, não deixar o cliente esperando, porque quem é que gosta de ficar esperando? Quantas vezes a gente manda uma mensagem que viu um produto que gostou, que quer comprar agora, correndo, e a pessoa passa 2 dias sem responder? Eu desisto da compra. Sim, eu também. Entendeu? Então, foi pensando nisso que veio a WhatsCommerce. Olha só que incrível. Essas 3 ferramentas é o combo perfeito para qualquer negócio de todos os tamanhos. Você que está aí pensando em empreender, você que acabou de começar, você que já tem um negócio maduro pronto, é o combo. E aí, agora eu quero saber da Ju. Eu sei que a sua ferramenta tem integrações aqui com o WhatsApp e Google, mas antes da gente falar dessas integrações dentro da sua ferramenta, vamos falar então qual que é a diferença dela para outras que existem aí no mercado. O que você pode falar para a gente sobre isso? Então, enquanto a maioria, né, dos serviços apenas cria uma lista simples, né, nós construímos uma página com estrutura de um mini site mesmo, né? Ela é 100% personalizada para o seu negócio, é bonita de ver mesmo, né? E o mais importante, é otimizada para aparecer no Google e atrair clientes que estão buscando pelo que você oferece aí na sua região. E a diferença aqui é o objetivo, né? Há ferramentas como o Linktree, por exemplo, elas são como uma placa de direção, né? Ela organiza os seus links e aponta para onde o visitante ele deve ir. Ela é útil,
sim, não vamos negar que o Linktree realmente é útil, só que ela para por aí, né? O nosso serviço, ele vai muito além, né? E eu gosto de dividir ele em 3 grandes benefícios práticos, né, que o Tá Na Bio oferece. O primeiro é ajudar você a ser encontrado, né? Então, pensa comigo, ninguém entra no Google procurando por link na bio do Dr. João, né? Não é dessa forma que as pessoas procuram no Google, né? As pessoas, elas procuram assim, dentista em Campo Grande. Isso. Cabeleireiro em Campo Grande, né? Pet shop perto de mim, restaurante perto de mim, né? E a nossa plataforma, ela é construída para que o seu negócio apareça nessas buscas, né? Nós transformamos o seu link em uma ferramenta que atrai cliente e que ainda não te conhece, mas que elas estão procurando exatamente o que você oferece na sua região. O segundo o benefício prático aí, né, é que nós te damos uma imagem profissional, né? Em vez daquela lista genérica de links, que é o que geralmente o Linktree oferece para você, né, nós criamos uma página com uma identidade visual da sua marca, com a sua logo, com as suas cores, né, com as fotos do serviço que você oferece, tudo organizado de uma forma bonita, né? E que passe uma confiança e credibilidade. Porque, olha só, a primeira impressão é a que fica, né? Com certeza. O Tá Na Bio, ele faz o possível para ser sempre a melhor, essa primeira impressão sempre ser a melhor. E o terceiro, e talvez o mais importante objetivo aí do Tá Na Bio, é que nós facilitamos o seu atendimento e as suas vendas, né? Então, olha só, quando você tem ali as outras páginas de direcionamento, como o Linktree, por exemplo, né? O cliente manda para você lá, oi, tudo bem? Você responde, oi, tudo bem. Em que posso ajudar? Né? Normalmente é assim que as conversas iniciam. E lá vem uma longa conversa. Às vezes você não está no momento, não tem ninguém disponível para atender o seu cliente. Às vezes o seu cliente não te responde na hora também, né? Acontece muito isso. Aí ele para de responder por algum motivo, você acaba perdendo esse cliente, né? E o nosso Tá Na Bio, você pode escolher o que o seu cliente, como o seu cliente pode iniciar a conversa com você. Então, você pode solicitar para a gente disponibilizar um botão que o cliente já inicia a conversa pedindo o serviço que ele tem interesse. Uhum. Oi, bom dia, eu tenho interesse em marcar pé e mão. Então, você já sabe exatamente o que o seu cliente quer. Você já vai de forma objetiva responder ao seu cliente. Isso, com certeza, poupa o seu tempo e principalmente o tempo do cliente, né? Isso economiza um tempo enorme, né? E torna a conversa muito mais direta ao ponto, aumentando muito mais as chances de você fechar o seu negócio, né? Agora, se você quer uma lista de link, o Linktree ele funciona perfeitamente, tá? Mas se você quer uma ferramenta aí de negócio que atrai o seu cliente, que passe profissionalismo, né? E que ajuda você a vender, então o Tá Na Bio vai ser a escolha certa para você. Perfeito, gente, é uma ferramenta assim muito completa, muito atrativa. Como eu já disse para vocês, eu utilizo. Então quem quiser agora vai lá na minha bio, vê o meu link tá na bio para se certificar do que eu tô falando. Vocês vão ver o quanto essa ferramenta realmente ela é completa. Natalice, conta para mim qual é a diferença do WhatsCommerce para eu simplesmente vender dentro do WhatsApp. A diferença é que você consegue colocar um ou até 3 usuários dentro da ferramenta para responder as perguntas. Você consegue ter preços diferentes para atacados e varejo. Você consegue ter um dashboard de vendas que são feitas e também promoções. Você consegue todas essas facilidades e benefícios dentro do WhatsCommerce. Olha só que incrível. Vivi, aproveitando que a gente está falando aí um pouco dessas diferenciações dentro das ferramentas, qual é a principal diferença de um site com e sem SEO? O SEO é Search Engine Optimization, traduzindo, engenharia de busca. São ações, né, que a gente faz dentro de um site, mostrando aos buscadores, inclusive o ChatGPT e as IAs, o que você vende. Então, por exemplo, se eu tiver um site sem SEO, com um SEO, e eu colocar mecânico em Campo Grande, ou com o SEO, o Google já leu, sabe que vende, sabe que é isso que ele atende. E ele sabe que ele atende em Campo Grande. E ele sabe que, além de mecânico, ele faz troca de óleo, troca de filtro. A gente vai arrumando o site e mostrando para os buscadores o que faz. Então, o SEO local é preparar para que apareça na busca.
tá? Não adianta você ter um site maravilhoso, investir 20, 30 mil reais num site, se ele está na 10ª página, na 20ª página do Google. Então, estar ali nas primeiras posições e, principalmente, aparecer quando o cliente digita, como a amiga falou, quando digita pelo seu produto ou serviço, é muito importante, faz muita diferença. Verdade. Então, o trabalho com o SEO é mostrar o que você faz e aonde você faz. Então, a gente faz todo esse trabalho de SEO local, né, para que o site apareça ali nas primeiras posições de busca e para que a IA também entenda o que você faz. Por quê? ChatGPT, ele só lê sites. Perfil de Google Meu Negócio, ele não lê. Então, para você ser indicado por uma IA, tem que ter site. Não é para daqui a 10 anos, não é para amanhã, é para agora. Porque a gente já tem gente usando o buscador, buscando na inteligência artificial, e ter site é primordial para você ser indicado lá. Então, é engraçado, porque a gente está num movimento, ao mesmo tempo que inovador, de retroceder também. Porque no início de tudo, né, da era digital, o site era super em alta, era super importante. E aí, com o advento das redes sociais, todo mundo foi para a rede social. Sim. E deixou lá o site esquecido no coitado do churrasco. Ninguém mais lembrou dele. E agora, com as inteligências artificiais, vira de novo importante a gente ter um site para a gente ser recomendado. Principalmente um site com SEO. Com SEO. Porque se não tiver, também o algoritmo não vai ler. Quer ver um exemplo bem básico? Essa semana, meu marido precisava de uma diferença entre duas ferramentas. Por que uma chama uma coisa, a outra chama a outra? Por que um chama xícara, o outro chama... um xícara de café, o outro xícara de chá? Sim. Ele perguntou para o ChatGPT. O ChatGPT deu a descrição de xícara de café e xícara de chá, mas não deu a diferença entre elas. São perguntas diferentes. Então, ele perguntou para o ChatGPT, de novo, qual a diferença entre elas? E o ChatGPT pesquisou e trouxe para ele um artigo de blog dentro de um site que falava exatamente isso. Qual a diferença entre xícara de café e xícara de chá? A pessoa escreveu exatamente aquilo, num artigo de blog dentro de um site. O artigo de blog tinha SEO. Olha só. Então, artigos de blog, o negócio começou a ficar grande. Ter site, ter SEO, ter artigo de blog, ter backlink. E quando eu comecei, eu só vendia perfil de Google Meu Negócio. Hoje é muito maior. Hoje a gente precisa de muito mais do que apenas um perfil. Não que ele não seja importante. Sempre vai partir da concorrência. Se a sua concorrência faz 0, você precisa fazer 1. Às vezes, só um perfil de Google resolve. Se a sua concorrência faz 11, você precisa fazer 12. Então, se a sua concorrência faz Google, tráfego pago, site, Instagram, você vai ter que fazer mais do que isso. Então, a gente vai meio por esse lado. Para alguns clientes, um perfil de Google vai resolver, e para outros, a gente tem que fazer site, SEO, blog, backlink e por aí vai. Olha só a diferença de você ter uma profissional que olha para o seu negócio, entende perfeitamente o que você precisa para, de fato, você estar aí na boca do povo, nas recomendações, nas buscas, chegando aos seus clientes. Então, aqui a gente já teve uma gama das 3, falando de tudo um pouco dessas ferramentas digitais. Então, eu quero saber de você, o que você achou de tudo isso até agora? Aproveita e deixa aí o seu comentário, que depois todas nós vamos tirar um momentinho só para ler e responder cada uma de vocês. Bom, e aí falando ainda sobre buscas locais, Ju, queria que você desse um exemplo aí na prática, como que acontece aí um pouco mais essa integração aí do Tá Na Bio com o Google, para quando a gente faz esse tipo de busca, né? Você comentou um pouco por cima anteriormente, mas acho que a gente pode aprofundar um pouquinho mais essa questão. De maneira assim prática, né? Nós indexamos, né, o seu Tá Na Bio, né, na busca do Google, aí para você pontuar e ranquear igual um site normal. Entendi. E aí, essa indexação, ela ela faz parte do SEO? Como que é isso? Também é um SEO, né? É como eu falei, vai depender do quanto vai fazer, mas é o SEO, é uma das coisas, a indexação no Google Search Console que faz. Gente, é bem interessante. Então, sim, tem SEO no Tá Na Bio. Olha só, ferramentas aqui totalmente complementares para você aí explodir nas vendas do seu negócio no digital.
Natalice, fala pra gente aqui, quais são os principais erros, assim, que as empreendedoras cometem na hora de estar vendendo ali no WhatsApp, em termos de organização? Os principais erros é não ter um catálogo pronto lá no perfil do WhatsApp, não ter informações da empresa, não ter perguntas e respostas automáticas já prontas. Por exemplo, a pessoa faz contato com alguém, aí a pessoa entra lá no perfil, não tem nada no catálogo, não diz qual é a empresa, não diz contato, não diz com quem está falando, manda um retorno e a pessoa não responde. Então, se você quer ser assertivo, quer ser encontrado, quer aumentar suas vendas, então você tem que ter um perfil perfeito ou quase perfeito, mas que tenha seu nome, que tenha as mensagens de retorno, de resposta, de ausência, já ali pré-cadastrada, já o catálogo pronto com suas imagens, dizendo o que que é. Às vezes, quem tem e-commerce, um outro e-commerce fora, também não precisa colocar todas as descrições, basta colocar um link, porque aí a pessoa vai abrir o catálogo, clicou ali no link, vai direto para o e-commerce e vai ver tudo direitinho, o que que é, quanto custa, que dia chega, do que é feito. Então, tem que ter um perfil bem organizado. Ótimo. E aí, falando um pouco mais de perfis, Vivi, como geralmente é feito o restabelecimento quando aquele perfil ali, ele já existe no Google Meu Negócio, mas ele foi suspenso? O primeiro passo para você restabelecer um perfil suspenso é identificar qual é a diretriz do Google que você quebrou. Então, você sempre vai receber um e-mail que vai te informar que o seu perfil foi suspenso e o motivo. Identificar o motivo, corrigir e entrar em contato com o suporte. Eu sempre falo, não tenta fazer sozinho. Se você tentar fazer sozinho e fizer errado, a gente vai ter que esperar uma média de 45 dias para tentar de novo. Então, só depois que o Google responde que a gente pode tentar novamente. Normalmente, o cliente tenta sozinho, aí ele chega para mim com muita pressa, porque já faz 30 dias o Google não respondeu, aí a gente tem que esperar o Google respondendo. Se não tiver tudo certinho, se não tiver a documentação que prove que a empresa existe, não vai ser restabelecido, e aí só depois é que eu consigo agir. Mas se você identificar o problema, primeiro identificar, corrigir e depois mostrar para o Google que a sua empresa é correta, que o endereço está correto. Então, tem um CNPJ, é uma coisa que ajuda muito. Fotos, vídeos, tudo isso a gente vai juntar numa documentação e enviar o suporte. E eu já tive perfil que foi recuperado em 12 horas. A gente enviou à noite e o Google trabalha na madrugada, né? E na parte da manhã o perfil estava recuperado. Era um perfil que fazia uns 4 meses que o gestor estava tentando. Nesse caso em específico, o e-mail dele estava suspenso. O e-mail funciona como seu CPF e o Google seria o seu CNPJ. Sim. O CPF dele, o e-mail dele estava suspenso e, por isso, suspendeu todas as contas do Google Meu Negócio. Então, para você ver como é que é muito complexo, né? Às vezes você fica tentando, achando que é uma coisa muito simples, mas não é. A gente identificou que o e-mail dele era o problema, tiramos contas do e-mail, pedimos solicitação, estabeleceu, criamos um e-mail novo, tudo foi resolvido. Olha só, que ótimo. E ainda falando de perfis, eu sempre falo isso que a Natalice falou. Quando a gente quer aí estar nesse mundo do empreendedorismo, que a gente quer criar conexões, oportunidades, gente, um Instagram bem feitinho, com o básico, o Google bonitinho e principalmente o WhatsApp, ali com a fotinho disponível, o seu nome e ter ali pelo menos, por exemplo, se é um negócio físico, tem ali um endereço. Se não é, tem um link para sua loja online. Então, muitas vezes eu clico no WhatsApp de alguém ali da comunidade, aí tá sem foto, tá sem nome. A pessoa nunca publicou nada dentro da comunidade, então eu simplesmente não sei o que essa pessoa faz, não sei o que ela vende, quem ela é. Então, isso complica um pouco, porque às vezes eu tô buscando um produto ou serviço que talvez essa pessoa ofereça e eu tô ali procurando e não tô encontrando exatamente por essa desorganização e essa falta de informação. E aí, o que você achou desse programa até agora? Tá gostando desse bate-papo? Lembrou de uma amiga que precisa conhecer essas 3 ferramentas poderosas para o digital? Aproveita agora e compartilha com ela, que eu tenho certeza que vai valer a pena tanto para você quanto para ela. E
Vamos falar agora um pouco mais sobre o Tá na Bio, sobre quando a gente está ali já fazendo anúncios no Facebook e no Google, como que o Tá na Bio pode auxiliar ou potencializar aí essa ação? Então, gente, olha só. O Tanabil ajuda muito, né, nisso, né? A nossa plataforma ela é totalmente preparada para o tráfego pago, né? Ela se entrega com as ferramentas de anúncio do Google, do Facebook, né, Meta, permitindo que você acompanhe os resultados, né, os resultados das suas campanhas e entenda exatamente onde o seu cliente está vindo, de onde ele está vindo. E é a peça que faltava aí para você se conectar, para você conectar os seus anúncios ao seu atendimento. Olha só que bacana, realmente é uma ferramenta que consegue aí fazer uma integração completa para negócios Exatamente, digitais. sim. Hã, Natalice, se você fosse aí dar para gente alguma dica para quem quer começar a faturar com o WhatsApp hoje, qual seria ela? A dica é ter um perfil bem arrumadinho, o mais arrumadinho possível. Ter também as integrações, não esquecer de deixar toda a informação do seu produto, do seu serviço, o horário que você atende, o que você atende, e também ter um e-commerce e conectado com todo ele. Pode ser ou até mesmo o seu catálogo de vendas também, se você conectar, vai ficar perfeito para você aumentar suas vendas. Mas com o WhatsApp, o WhatsCommerce, você vai ter um boom nas suas vendas. Com certeza. Vivi, conta pra gente, só ter um perfil no Google Meu Negócio é suficiente para captar novos clientes? Depende da sua concorrência. Sua concorrência faz zero, sua concorrência não tem nem perfil de Google Meu Negócio. Eu tenho clientes assim, que conseguem ranquear apenas com perfil de Google Meu Negócio. Dominam uma cidade. Principalmente eu que trabalho muito no interior. Mas, se a concorrência faz muito mais, não vai resolver. Você vai precisar de site, de perfil, de tráfego pago. Em alguns momentos, nem o SEO local vai resolver. Você vai precisar de tráfego pago. Ao contrário do que muita gente pensa, eu não sou contra o tráfego pago. Eu sou do tráfego orgânico, mas eu sou muito a favor do tráfego pago quando o local necessita. Campo Grande, a concorrência é avassaladora. Se a gente pega dentista, por exemplo, em Campo Grande, é impossível você estar na primeira página sem tráfego pago. A concorrência é brutal. A gente tem 8 anúncios, às vezes, na primeira página. São 8 anúncios, mais 3 perfis de Google Meu Negócio, a gente já tem quase a página completa. Então, mesmo estando na primeira página com um bom site de SEO, você está lá no finalzinho, competindo com outras empresas. Então, em certos momentos, o perfil de Google ele vai resolver muito pouco. Ele vai ser pouco perto do que você pode fazer para potencializar e usar o máximo da ferramenta Google. Então, quanto mais você investe, sempre estudando o seu concorrente, né? E uma coisa que eu queria falar é, o SEO ele não é uma coisa só que você faz, é um conjunto de coisas que você vai fazendo ao longo de meses, de estudo de concorrência constante, de integrações constantes, de atualizações constantes. É isso que vai trazendo os bons resultados, insights com SEO e perfil de Google com SEO e tudo mais. Perfeito. Bom, maravilhosos. Já estamos chegando ao final do nosso bate-papo, que está simplesmente incrível. Poderia ficar horas aqui com essas maravilhosas. Então, quero abrir o espaço agora para vocês deixarem aí as suas mensagens finais para as empreendedoras que estão nos acompanhando agora. Bom, foi um prazer participar com todas vocês, né, mais uma vez. Eu quero convidar vocês a acessar o nosso Instagram, @usetanabil, né? Lá você vai ter um link de informações para vocês falarem diretamente com a gente, tirar mais dúvidas, né? E acompanhar nossas atualizações por lá também. Ótimo, Vivi. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, troca maravilhosa. Convidá-los a me seguir no Instagram. Tem muita dica para cuidar do Google Meu Negócio, para aprender sobre o site. E estou sempre à disposição de todos. Inclusive, eu gostaria de oferecer a todo mundo que está assistindo uma análise gratuita do seu perfil de Google Meu Negócio e do seu site. Me mandei um direct lá que a gente combina um horário e eu mostro exatamente como é que está seu Google, pontuação de Google e análise de concorrência. Olha só que incrível, hein? E a Vivi também faz parte do nosso EDA Clube Mais, que é o nosso clube de benefícios. Então, todas as mulheres aí que participam da comunidade têm acesso a condições especiais para estar aí
fazendo um site, landing page, perfil no Google e tudo mais que a Vivi tem a oferecer para o seu negócio. Natalice, sua mensagem? Eu quero agradecer de coração por estar aqui com vocês, você, Stephanie, por idear, proporcionar esse momento incrível que cada vez que eu me reúno com vocês aprendo mais. E falar para vocês me seguir lá na Vorte Soluções. E por lá que eu estou sempre falando sobre e-commerce e WhatsApp. Perfeito, gratidão maravilhosas Muito pelo tempo de obrigada. vocês, por compartilharem todo esse conhecimento que, assim, é muita coisa para falar em tão pouco tempo, mas Verdade. o pouquinho que a gente conseguiu conversar e compartilhar aqui, tenho certeza que já foi enriquecedor para quem está nos acompanhando. Então, Sim. maravilhosa, gratidão por nos acompanhar até aqui. Te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Gratidão. Tchau.